Se você quer andar de mãos dadas com outra pessoa, você precisa estar no mesmo caminho que ela. Lembra dessas palavras no último domingo? Se você quer andar de mãos dadas com Deus, você precisa estar no mesmo caminho de Deus, que é o caminho da santidade, porque Deus não anda por outro caminho. Se você quer andar de mãos dadas com Deus, você precisa andar no caminho da santidade, porque Deus não anda por outro caminho. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 1, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1. Vamos ler do versículo 5 ao versículo 10. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, do verso 5 ao verso 10, diz assim a palavra do nosso Deus: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Até aqui, na primeira epístola de João, nós temos aprendido que quando você confia em Cristo como seu Salvador, ou seja, quando você nasce de novo pela fé em Cristo, você é trazido para participar do relacionamento que existe entre Deus Pai e Deus Filho. A mensagem da salvação em Cristo, a mensagem da salvação pela fé em Cristo, tem esse objetivo: trazer homens e mulheres para desfrutar de um relacionamento com Deus. É isso que nos ensina o versículo 3. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. A nossa comunhão é com o Pai, com Deus Pai, e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, a pergunta que nós lançamos na semana passada: como é este Deus com quem temos comunhão? Como é este Deus com quem passamos a nos relacionar quando confiamos em Cristo como nosso Salvador? Versículo 5 tem essa resposta para nós. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus é luz, nós vimos, se refere principalmente à sua santidade. Que Deus, ele é santo no sentido absoluto da palavra. João complementa o versículo 5 dizendo que em Deus não há treva nenhuma. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus é completamente separado do pecado, Deus é completamente contrário ao pecado e Deus é completamente inimigo do pecado. E é com este Deus que nós, pecadores, é com ele que nós vamos nos relacionar. É com ele com quem nós temos comunhão, desde o momento que nós fomos trazidos para perto dele, para andarmos no caminho que ele anda, desde o momento que confiamos em Cristo como nosso Salvador. Então, esses que creem em Jesus, eles podem, assim como Enoque, como Noé, andar com Deus. São esses que creem em Jesus que podem dizer, junto com o salmista Davi: ó Deus, tu és o meu Deus forte. A minha alma tem sede de ti. O meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. A maior alegria, a maior satisfação dessas pessoas que creem em Cristo é o próprio Deus. É que elas têm comunhão com Deus. Elas não enxergam a Deus, porque Deus é invisível, mas elas sabem
elas sentem, elas experimentam que Deus está presente na vida delas. Elas não enxergam Deus porque Deus é invisível, mas elas conseguem ver o agir de Deus e elas sabem que há da parte de Deus um cuidado soberano, um cuidado paternal, que Deus está cuidando delas. Como Moisés, essas pessoas que creem em Jesus, elas permanecem firmes na comunhão com Deus, como quem vê aquele que é invisível pela fé. Agora, depois de ter dito tudo isso, como você pode saber que realmente você foi trazido para esse relacionamento com Deus? Como você pode saber que quando você diz eu creio em Jesus, que isso não é só da boca para fora, que isso é uma realidade na sua vida? Como é que você pode ter certeza de que realmente você está em comunhão com Deus? É possível saber disso? Exatamente esse o nosso tema hoje, as provas da comunhão com Deus. Provas de que você está realmente em comunhão com Deus. O que é que prova que você está inserido aí nesse relacionamento com Deus? Lembra que a comunhão com Deus é a salvação, ou a salvação é a comunhão com Deus. Lembrando as palavras de Jesus, lá em João 17:3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou, e a vida eterna é esta, a salvação é isso, que conheçam a ti, se relacionem contigo, tenham comunhão contigo, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, as provas da comunhão com Deus são, na verdade, provas da salvação. Aqui o nosso amado João, apóstolo João, ele escrevendo para aqueles irmãos lá dos seus dias, também escrevendo para nós, ele tem colocado a fé que nós dizemos ter, ele está colocando essa fé debaixo de um teste moral, debaixo de um teste de comportamento, onde nós vamos poder olhar para a nossa vida, avaliar a nossa conduta e sabermos se somos realmente salvos. Se a fé que confessamos ter, realmente temos essa fé. Então, o primeiro teste tem a ver, aí nesses versículos, tem a ver com a nossa atitude em relação ao pecado. Depois de ter dito que Deus é luz, João vai mostrar como deve ser, ou como um crente se relaciona com o pecado. Alguém que tem comunhão com Deus, como é que essa pessoa age em relação ao pecado? Qual é a atitude que um crente verdadeiro, um salvo, como é a atitude dessa pessoa em relação ao pecado? Um flash de raio-x consegue atravessar a sua pele e ela vai mostrar, esse flash vai mostrar a condição dos seus ossos. É mais ou menos isso que João está fazendo aqui. Ele coloca o nosso coração diante do flash, da luz, da santidade de Deus, e avaliando o nosso comportamento por essa potente luz da santidade de Deus, nós vamos conseguir enxergar a real condição do nosso coração. Vamos conseguir enxergar se somos realmente crentes. Então, andando de mãos dadas com Deus no caminho da santidade, porque Deus não anda por outro caminho, há 3 atitudes que o verdadeiro crente tem para com o pecado. Andando no caminho da santidade, há 3 atitudes que o verdadeiro crente tem para com o pecado. 3 atitudes que provam se temos ou não comunhão com Deus. Então, uma atitude que prova que você tem comunhão com Deus é você não tolerar pecado na sua vida. Uma atitude que prova que você tem comunhão com Deus é você não tolerar pecado na sua vida. Versículo 6 diz assim: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E aqui lembra, João está confrontando os erros lá dos seus dias, ele está trazendo aqui uma confissão que falsos mestres e falsos crentes estavam fazendo. Eles diziam que tinham um conhecimento especial de Deus,
que eles eram iluminados por esse conhecimento, e por eles terem esse conhecimento especial de Deus, eles estavam em comunhão com Deus. Esses iluminados, eles acreditavam, na verdade, eles eram os únicos que podiam ter essa comunhão com Deus. Então eles diziam, mantemos comunhão com Ele. Essa era a confissão deles. E aqui João diz que sim, Deus é luz, Deus ilumina, Deus é luz. Mas uma luz que ilumina não só a nossa mente com o conhecimento, uma luz que ilumina não só a nossa mente com o conhecimento da verdade, e sim uma luz que também ilumina a nossa vida. Uma luz que ilumina o nosso comportamento. Esse era o problema que João estava confrontando aqui. Havia pessoas na igreja que diziam que tinham comunhão com Deus, mas na vida delas não havia reflexo dessa luz, no comportamento delas, não tinha um reflexo dessa comunhão com Deus, que eles diziam ter. Se você se aproximar de uma luz, essa luz ela vai clarear sobre você, é inevitável. Quando Moisés ficava na presença do Senhor, a pele dele resplandecia. E quando ele saía da presença do Senhor e ficava diante das pessoas, as pessoas viam que havia uma luz no rosto de Moisés. Existe um adesivo chamado fotoluminescente. Ele é usado para sinalizar informações importantes em lugares onde há falta de luz. Esse adesivo ele tem algumas substâncias que, quando está em contato com a luz, ela absorve a luz. E quando o ambiente está escuro, ela reemite a luz que ela absorveu quando estava exposta à luz. Muito bem, um verdadeiro salvo, quando está em contato com a luz da santidade de Deus, remite essa luz na sua maneira de viver, remite essa luz vivendo em santidade. Então, é uma incoerência dizer que eu estou em comunhão com Deus da luz, enquanto vivo nas trevas. É incoerente eu afirmar que eu tenho comunhão com Deus da luz, enquanto vivo nas trevas. Quando João usa aí a palavra, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, ele está falando de uma conduta que é a predominante na sua vida, o que caracteriza você, o seu estilo de vida. Então, é incoerente eu dizer que tenho comunhão com Deus e o meu estilo de vida ser caracterizado pelas trevas. Na verdade, o que ele está mostrando é que isso não é possível. É uma incoerência porque não é possível. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, a próxima palavra é mentimos. Não é possível você estar em comunhão com Deus e andar nas trevas. Não é possível alguém de fato ter comunhão com Deus. Comunhão com Deus é o quê? Não é possível alguém ter salvação e ser tolerante com o pecado. Não é possível alguém ter comunhão com Deus e ser tolerante com o pecado na sua vida. Quem pensa que dá para ser assim, tenho comunhão com Deus, mas ando nas trevas. Quem pensa que pode ser assim, está enganado. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Isso, de novo, me faz lembrar daqueles camaradas lá de Mateus 7, 21 a 23, que no dia do juízo vão dizer a Jesus: Senhor, Senhor, nós temos profetizado em Teu nome, expulsamos demônios em Teu nome, fizemos muitos milagres em Teu nome. Mas essas pessoas, apesar dessa confissão tão veemente, apesar desses argumentos que elas vão usar, elas vão ouvir de Jesus: nunca vos conheci. Lembra o contexto dessa palavra conhecer, contexto de relacionamento, contexto de comunhão. E Jesus vai dizer para ela: nunca vos conheci. Ou seja, elas nunca estiveram em comunhão com Jesus. Nunca experimentaram a salvação. Elas nunca tiveram em comunhão com Deus e com o seu Filho Jesus.
E a prova de que elas não desfrutavam dessa comunhão com Deus, apesar de fazerem coisas em nome de Jesus, apesar de fazerem coisas grandiosas, como operar milagres, expulsar demônio, mas a grande prova que elas não estavam andando com Deus olha o que Jesus vai dizer para elas lá em Mateus 7, 23, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, os que vivem, vocês que vivem no pecado. Irmãos, é para nós pararmos diante dessas verdades e examinarmos o nosso coração, examinarmos a confissão de fé que fazemos acerca de Cristo, é para pararmos e examinarmos o nosso comportamento. Mateus 7, 21 a 23, que eu tenho citado aqui várias vezes, esses versículos mostram uma tragédia. Pessoas que têm certeza que são salvas, mas que estão perdidas. Pessoas que têm argumentos para dizer, Jesus, eu posso entrar no céu, eu posso entrar no teu reino, porque eu faço isso e isso e isso em teu nome. Mas essas pessoas estão enganadas, não são salvas. Pessoas que vivem no pecado, mesmo que sejam religiosas, mesmo que façam coisas em nome de Deus, não são salvas e vão para o inferno. Então, por favor, escute com muita atenção. Não alimente certeza de salvação se não há transformação na sua vida em relação ao pecado. Não alimente certeza de salvação se não há transformação na sua vida em relação ao pecado. Senão você vai estar junto com aquelas pessoas de Mateus 7, 21 a 23, que vão ouvir de Jesus, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Não importa o quanto você conhece da Bíblia, é importante, é indispensável nós conhecermos a Bíblia, mas não importa o quanto você conhece da Bíblia, se esse conhecimento não tem transformado a sua maneira de viver. Não é só para acumular informação, mas a Bíblia foi nos dada para trazer transformação. Então, se a sua vida não tem transformado a sua atitude em relação ao pecado, não sou eu quem diz, mas todo um aparato das Escrituras diz, não és salvo. 1 João, capítulo 1, versículo 6, começa com estas palavras. Se dissermos, ou seja, se afirmamos, se temos dito, tem a ver sim com o ato de você falar, o ato de você declarar, mas também com a ideia de que mesmo que você não pronuncie, mesmo que você não fale, é o que está no seu pensamento. Mesmo que você não diga, mas é o que você acredita de fato. Então, tem gente que não afirma com a sua boca, mas lá no fundo acredita que não tem problema o crente ser tolerante com o pecado. Dificilmente o crente vai dizer com as próprias palavras, alguém que se diz crente vai dizer com as suas próprias palavras, não tem problema. Apesar que eu já vi pessoas dizerem, mas não tem problema esse negócio de pecado. Mas mesmo não dizendo, tem aqueles que lá no fundo acreditam que sim, o crente pode ser tolerante com o pecado. E o que nós vemos lá em Apocalipse são as igrejas de Pérgamo e Tiatira sendo ameaçadas por Jesus Cristo porque elas estavam sendo tolerantes com o pecado. No caso de Pérgamo, a tolerância da igreja em relação ao pecado era como uma acolhida ao próprio Satanás. Abra sua Bíblia em Apocalipse 2, versículos 13 a 16. Apocalipse 2, os versículos 13 a 16. Então, Jesus falando
por meio do Espírito, à igreja de Pérgamo, versículo 13: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí, os que sustentam a doutrina de Balaão, qual ensinava a Balaque a armar ciladas dos filhos de Israel, para comerem, diante dos filhos de Israel, para comerem coisa sacrificada aos ídolos e praticarem abominação. Versículo 15: outros sim também tu tens, os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Jesus ameaçando aqueles que estavam na prática do pecado. Olha aí no capítulo 2 ainda, na igreja de Tiatira, os versículos 20 a 23. Tenho, porém, contra ti, versículo 20, tenho, porém, contra ti o tolerares, que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei cada um segundo as suas obras. Está vendo aí as ameaças fortes de Jesus, de punição física, inclusive morte, àqueles que não se arrependem dos seus pecados. O pecado não pode ser tolerado na igreja, assim como também não pode ser tolerado em nossa vida particular. Então, é para nos perguntarmos: há algum pecado na minha vida que eu estou tolerando? Algum pecado na minha vida que eu estou fazendo vista grossa para ele? Que eu estou sempre dando um jeitinho de alimentar esse pecado, de deixar que ele continue presente na minha vida? Desde que você confessou fé em Jesus, desde que você disse: eu quero seguir a Jesus, desde esse dia, você tem observado que houve alguma transformação na sua vida em relação ao pecado? Ou você confessou fé em Jesus, você disse que é crente, mas esse negócio de santidade, de não pecar, isso aí é besteira. É assim que você pensa? Aquele que anda com Deus em santidade, a prova que ele anda em santidade, a prova de que ele tem comunhão com Deus, é de que ele não tolera pecado na sua vida. Mas deixe-me dizer outra atitude que prova que você tem comunhão com Deus. Voltando lá a 1 João, capítulo 1. Outra atitude que prova que você tem comunhão com Deus é que você não ignora a gravidade do pecado. Primeiro, você não ignora, você não tolera o pecado na sua vida. Segundo, você não ignora a gravidade do pecado. Versículo 8, 1 João 1 diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. De novo, pensando nos hereges, lá dos dias do apóstolo João, eles chegavam a afirmar isso: não temos pecado nenhum. E por que eles faziam essa afirmação? Os gnósticos, esses hereges, eles negavam a realidade do pecado. Chegavam a esse ponto porque eles acreditavam que tinham chegado no nível de espiritualidade em que o pecado como um princípio moral, pecado como uma coisa má, não estava mais presente na sua natureza, no seu espírito. Eles acreditavam que o pecado estava ligado só à matéria, à carne, mas que o espírito estaria liberto do pecado.
Então, embora o pecado fosse praticado, só ia afetar a carne, mas não afetaria o espírito. Então, o pecado não traria consequências espirituais, esse era o entendimento. O pecado, eles diziam, não existe mais. E se existir, não traz prejuízos para a minha vida espiritual. E aí, sabe qual é a consequência disso? Se o pecado não existe, ou se ele é inofensivo ao espírito, não existe mais culpa pelo pecado, não tem mais do que eu me sentir culpado por algo errado que eu tenha feito. Se o pecado não existe, ou se ele é inofensivo ao espírito, o homem não é totalmente depravado na sua natureza, não existe aquela corrupção interior no coração do homem que inclina ele para o mal. Enfim, é uma maneira de dizer, o pecado não é uma coisa grave. O pecado não é algo com que tenhamos que gastar tempo nos preocupando. De novo, veja como João inicia o versículo 8. Ele diz, se dissermos, lembra que isso tem a ver não somente com o falar, com o declarar, mas muito mais com o que você acredita lá no seu interior, no seu pensamento. Então, pode ser que alguns crentes não vão declarar a existência do pecado, que acredita na inexistência do pecado. Talvez não vão declarar com suas palavras, não, o pecado não é uma coisa grave, mas lá no fundo, há sim pessoas que acreditam que o pecado não é uma coisa grave. Que lá no fundo estão minimizando a gravidade do pecado. Por exemplo, o casal Ananias e Safira. Eles achavam que mentira não era uma coisa tão grave. E morreram por causa disso, porque para Deus mentira era uma coisa grave. Lá em Corinto, nós temos irmãos que achavam que a imoralidade não era nada demais. E eles estavam tolerando relacionamento entre um enteado, palavra que aprendi hoje pela manhã, melhor, que um enteado tivesse relações com a sua madrasta. Mas Paulo disse que eles deveriam lamentar por isso. Irmãos, é sério, quem anda de mãos dadas com Deus no caminho da santidade, não ignora a gravidade do pecado. Eu sei que quando se trata do nosso próprio pecado, nós temos dificuldade de enxergar, como quando eu tiro aqui o meu óculos, a vista fica embaçada. Quando se trata do nosso próprio pecado, nós somos míopes, não enxergamos direito. Temos dificuldade de enxergar uma viga de pecado quando se trata da nossa própria vida. Então, por isso, nós estamos muito prontos a defender que o nosso pecado, ou o pecado de alguém chegado a nós, não é algo assim tão grave, não é algo demais. Então, nós precisamos das lentes da santidade de Deus, ou melhor, da luz da santidade de Deus, para enxergarmos bem a gravidade do nosso pecado. Nós precisamos pegar o pecado que nós achamos que é pequeno e colocarmos debaixo da luz da santidade de Deus, ou contrapormos o nosso pecado com a santidade de Deus, para que então os nossos olhos possam enxergar bem, para a gente entender que não é assim. O pecado não é como eu pensava, de não ser algo demais, e sim que é algo grave. Por quê? O pecado, seja ele qual for, é um pecado contra Deus. Davi disse, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos. O pecado é algo mal aos olhos de Deus. Quando José estava sendo atormentado pela mulher de Potifar, para que eles se deitassem, ele diz, como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o Senhor? Por qualquer que seja o pecado, merece que sejamos repulsados, afastados da presença de Deus. Não importa o tamanho que queremos dar aos pecados, como queremos classificar os pecados de pecadinho, pecadão, não importa o tamanho do nosso pecado, mesmo que ele seja menor do que a asa de um mosquito, ele merece o inferno. O menor pecado, ele é tão horrível e reprovável aos olhos de Deus, como é o pecado que nós consideramos grande. A verdade, irmãos, é que todo pecado
é grave, muito grave, porque é contra Deus. Você já observou que foi a desobediência de comer uma fruta que trouxe morte para todos os homens? Talvez, avaliando só por nós, pelos nossos conceitos humanos, a gente iria dizer, só foi uma mordidinha. Foi só porque ele comeu a fruta. Foi desobediência. E não importa se a desobediência era só comer uma fruta, que Deus tinha dito que não comesse. A desobediência é pecado. O pecado é desobediência contra a vontade de Deus. Então o que nós temos que ter cuidado é para não minimizar a gravidade dos nossos pecados. Você não pode imaginar que uma serpente não é perigosa só porque ela é pequena. Cuidado. Deixe-me citar aqui alguns exemplos de pecados que aos poucos vão se tornando aceitáveis, ou nós vamos aceitando, porque nós minimizamos a gravidade desses pecados. Vou citar só alguns exemplos. Um deles, fofocas. Pecado que tem sido minimizado, não tem sido visto como uma coisa tão grave, e talvez por isso a gente faça tão facilmente. Mas fofoca é você matar a reputação de alguém, e às vezes em nome ou por trás dessa justificativa. Eu digo porque eu sou sincero. Quando eu quero dizer, eu digo mesmo. Mas lá em 1 Coríntios 6:11 diz que os maldizentes, esses que matam a reputação dos outros, não herdarão o reino de Deus. Palavrões. Outro pecado que às vezes está presente em grupos de crentes, um tipo de linguagem torpe. Mas lá em Efésios diz para não sair da nossa boca nenhuma palavra torpe. E o contexto diz que isso entristece, é um dos pecados que entristece o Espírito Santo. Um pecado muito combatido no passado, mas pouco falado hoje, mas que a Bíblia fala muito, gula. E olha como Deus trata com muita seriedade a gula, como Ele trata qualquer outro pecado. Lá em Números 11, 33 a 34 diz: mas enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes que a ingerissem, a ira do Senhor se acendeu contra o povo, e ele o feriu com uma praga terrível. Por isso o lugar foi chamado Quibrote Atavá, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. Durante a caminhada de Israel pelo Egito, um lugar foi batizado com um determinado nome para que fossem lembrados. Esse nome aqui é porque aqui foi enterrado aqueles que foram dominados pelo pecado da gula, Quibrote Atavá. Um outro pecado, anorexia. Esse nome não tem na Bíblia. Esse pecado aí, nesse nome não tem na Bíblia. Mas um site sobre saúde dá essa definição para anorexia: um transtorno causado por um desejo excessivo, ilimitado e sem controle. Um transtorno causado por um desejo excessivo, ilimitado e sem controle de emagrecer e se manter em um determinado padrão de beleza. Isso aqui é o oposto da gula. Enquanto a gula faz da comida o nosso ídolo, de querer comer só pelo prazer de comer, não tanto mais pela necessidade, só porque enquanto estamos vendo, vamos comer. A anorexia vai no outro caminho, ela faz da magreza um ídolo. Pessoas que estão relacionando os padrões de beleza com a magreza, e por isso não dão o devido cuidado ao seu corpo, não cuidam da forma correta do seu corpo, não dão a alimentação que precisa, porque quer alcançar uma magreza excessiva, para atingir um padrão de beleza que ela tem em mente,
e acaba trazendo mais doenças para o seu próprio corpo. E isso é pecado, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo e ele precisa ser devidamente cuidado, nem ir para o extremo da gula e nem ir para o extremo da anorexia. Outro pecado que claramente tem se minimizado a gravidade dele é da nudez. E basta abrir Facebook, Instagram, e lá vão estar cheios de fotos de pessoas que se dizem crentes, mas que estão expondo em algum nível a sua nudez. Nessa era de academias, tem sido uma tentação mostrar o corpo fitness. E aí está lá o Facebook e o Instagram como prova disso. Os homens também correm né, no perigo dessa tentação, mas diria que mais forte ainda as mulheres. Então, irmãs, lembrando as palavras de Paulo, que são válidas para ainda hoje, as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e com bom senso. As mulheres, 1 Timóteo 2,9, as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso. Quem anda de mãos dadas com Deus no caminho da santidade, não ignora a gravidade do pecado. Mesmo que a cultura ao nosso redor, mesmo que o mundo ao nosso redor trate como uma coisa normal, mas nós temos que olhar pelas lentes da palavra de Deus, pela luz da santidade de Deus. E se para Deus é algo grave, se para Deus é pecado, é grave. E para nós também tem que ser grave. Muito bem. Pense bem. Se você tem se dado ao luxo de abrigar algum pecado na sua vida, por achar que ele não é tão grave, traga esse pecado para perto da luz de Deus, da luz da santidade de Deus. Quando você olhar para esse pecado que você não acha tão grave, pela luz da santidade de Deus, aí você vai entender que o pecado, mesmo que ele fosse apenas ter os lábios impuros, você vai entender, assim como Isaías, que seria razão suficiente para dizer: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Só ter lábios impuros. Mas era razão suficiente, depois que ele se encontrou com a majestade de Deus, para dizer: ai de mim, estou perdido. Não podemos minimizar a gravidade do pecado, seja ele qual for. Ai de nós. Quem anda de mãos dadas com Deus no caminho da santidade, não ignora isso, não ignora a gravidade do pecado. Por fim, deixe-me dizer mais uma atitude que prova que você tem comunhão com Deus. Primeiro, você não tolera pecado na sua vida. Você não ignora a gravidade do pecado. E terceiro, você não nega o seu pecado. Você não nega o seu pecado. Versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós mesmos nos enganamos e a verdade... versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Não podemos negar a existência do pecado, como a psicologia faz. A psicologia aponta os problemas do comportamento do homem como resultado do meio em que ele vive, da sociedade em que ele vive. Não é um resultado da sua própria natureza. O pecado, esse problema moral para a psicologia tão forte em nossos dias, não existe. Nós não podemos seguir esse caminho da psicologia negando a existência do pecado em nossa natureza. Nós não podemos negar que ainda pecamos. Nenhum de nós pode afirmar: eu sou incapaz de pecar. E eu sei que dificilmente a gente iria chegar a esse ponto, dificilmente nós iríamos imitar os gnósticos nos dias de João, e dizer: agora sou incapaz de pecar, ou como diz o versículo 10, não temos pecado nenhum.
Por outro lado, irmãos, embora a gente não chegue a esse ponto, mas nós temos sido treinados, e muito bem treinados, pela psicologia moderna a negar o nosso pecado. Temos sido influenciados pela psicologia e negamos o nosso pecado rotulando o comportamento errado com algum nome bonito, mas que não faça parecer com o pecado. Por exemplo, alcoólatras e viciados em drogas, de acordo com a psicologia, precisam de um tratamento clínico porque a sua dependência química é uma doença. E eu não estou dizendo que essas pessoas em algum momento não precisem desse tratamento clínico, mas afirmar que ser alcoólatra ou ser viciado em drogas, que isso é uma doença, só um problema clínico, é tirar do homem a sua responsabilidade, tirar do homem a sua culpa. É preparar a sociedade, como diz MacArthur, para a ideia de que não há pecado, se criar uma sociedade em que as pessoas não têm noção do pecado, em que todas elas são vítimas da sociedade e não têm responsabilidade nenhuma para com seus atos errados. Para essa psicologia e psiquiatria de hoje, não há um erro moral em um homem ser um alcoólatra ou ser um viciado em droga. Mas a Bíblia pensa diferente. A Bíblia coloca os alcoólatras e de tabela os viciados em drogas em uma lista de pecado, por causa dos quais, 1 Coríntios 6 diz, esses homens não herdarão o reino dos céus. Você já ouviu falar de déficit de atenção, hiperatividade? Já ouviu esses termos? Sei que sim. E agora existe o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. São nomes difíceis, né? Bonito, parece, nem parece... desvia muito, né, a noção de pecado. Pois bem, sabe quais são os sintomas desse transtorno de déficit de atenção com hiperatividade? Os sintomas são esses: falta de atenção, excesso de desatenção, agitação, teimosia, agressividade, atitudes impulsivas. Eita, que tem muito menino aí com esse transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Mas, como é tratado como um transtorno, é tratado como uma doença. E aí muitas crianças são colocadas para serem tratadas com remédios pesados, porque isso é visto como uma doença. Mas a Bíblia chama alguns desses comportamentos, a Bíblia chama de pecado e ensina como pode ser tratado com disciplina corretiva e disciplina formativa. E tem muitas outras coisas que poderiam ser citadas aqui como exemplo, mas eu estou citando essas, irmãos, porque nós somos tentados a negar os nossos pecados, porque batizamos com esses outros nomes que a psicologia tem prestado para nós, e aí não vemos o pecado como pecado. E além disso, às vezes queremos justificar os nossos erros, ou nos livrar de algumas responsabilidades, dizendo que eu agi assim, eu falei assim, porque esse é o meu jeito. Não, ele é desse jeito mesmo. Sim, somos, mas o nosso jeito precisa ser transformado. Negacionismo, uma palavra que tem se ouvido muito aí na mídia. Negacionismo não é a maneira certa de tratar os nossos pecados. Negar ou esconder o pecado só vai trazer consequências dolorosas. Salmo 32:2 diz a Davi, falando da sua experiência: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Esconder o pecado ou dar outro nome para o pecado não muda a realidade do pecado. E não muda as consequências que esse pecado vai trazer. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões, o que esconde as suas transgressões, jamais prosperará.
Não adianta negarmos o pecado, não adianta escondermos o pecado. Mais cedo ou mais tarde, o pecado, com todos os seus males, aparece. Então, de novo, irmãos, quem anda no caminho da santidade com Deus, uma das coisas que não vai fazer é negar os seus pecados. Na verdade, como nós vamos ver no próximo estudo, o crente, ele trata os seus pecados, e ele trata com o próprio Deus, e ele é abençoado por isso. Nós não podemos negar que somos pecadores, sim, nós somos. Nós não podemos negar que pecamos, sim, nós pecamos. E quando nós tratamos do nosso pecado com o próprio Deus, nós somos imensamente abençoados por isso. Esses 3 versículos que nós destacamos hoje, os versículos 6, 8 e 10, descrevem para nós a postura de uma pessoa descrente que pensa que é crente. Mas essa atitude dela em relação ao pecado é uma prova muito firme de que ela não é crente de verdade. A confissão que ela faz acerca da sua fé, tenho comunhão com Deus, mantenho comunhão com Deus, na verdade é uma mentira. Ela vive nas trevas, porque como descrente ela não consegue praticar a verdade. Versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Essa pessoa descrente, ela está enganada, crendo que o pecado não é uma coisa grave, porque a verdade de Deus não habita nela. Ela trata o pecado como, ela minimiza o pecado, porque, na verdade, ela não tem a verdade de Deus para transformar, que tem transformado a vida dela ainda. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. E essa pessoa vai um pouco mais longe, se opondo a Deus fortemente. Ela chega ao ponto de negar o seu pecado ou de esconder o seu pecado. E ela faz isso porque ela não acredita em Deus de verdade. A maneira como ela vive em relação ao pecado é uma maneira de ela dizer a Deus, ou ao Deus que ela confessa servir, é uma maneira de dizer para Ele que Deus está errado acerca do pecado, que Deus mente acerca do pecado. E ela faz isso porque a palavra de Deus não habita nela, a palavra de Deus não está nela, a palavra de Deus não realizou nenhuma transformação nela. Versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos a Deus, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 2 vezes é dito isso, a sua palavra não está em nós. Ou seja, essas pessoas que toleram o pecado na sua vida, que negam a gravidade do pecado e que são negacionistas em relação ao seu pecado, a divina semente que transforma o coração dos filhos de Deus não habita nessas pessoas. Você está entendendo? Os versículos 6, 8 e 10 descrevem pessoas que não nasceram de novo. Como é que nós sabemos disso? Pela atitude que essas pessoas têm em relação ao pecado. É algo duro de dizer, mas é a verdade. Essas pessoas não são salvas, elas não conhecem a Deus, elas não têm comunhão com Deus, elas não andam no caminho de Deus, elas não estão de mão dadas com Deus, porque elas não foram salvas ainda, elas ainda não foram trazidas para lá. A prova disso é a maneira que elas agem em relação ao pecado. Então é para nós nos perguntarmos, irmão, a nós mesmos: eu tenho andado no caminho de Deus? Qual é a minha atitude em relação ao pecado? Qual tem sido a minha atitude em relação ao pecado? Tem algum pecado que eu estou tolerando na minha vida? Eu tenho pecado, mas faço de conta que não tenho, quero ignorar a gravidade desses pecados. Para mim não é importante, ou eu vou dando um jeitinho de tentar esconder os pecados. O verdadeiro crente não é assim que ele vai fazer. Então isso aqui é um alerta para pessoas que pensam que são salvas e não são.
E veja aqui o quanto Deus é misericordioso. Ele poderia simplesmente deixar que as pessoas vivessem enganadas. Mas através do Espírito Santo, Ele inspirou o apóstolo João, inspirou o apóstolo Pedro, inspirou Tiago, para que escrevessem textos nesse sentido, para alertar pessoas que estão no meio da igreja, mas que não fazem parte da igreja. Pessoas que dizem Senhor, Senhor, mas quando elas não andam em obediência a esse Senhor. Deus está sendo gracioso, dando oportunidade para que essas pessoas abram seus olhos e enxerguem, não, eu ainda estou no caminho largo, eu ainda não estou no caminho estreito, no caminho da santidade. O que Deus está fazendo, como nós lemos lá em Apocalipse, dando tempo para que essas pessoas se arrependam, dando tempo para que essas pessoas se arrependam. E caso elas não se arrependam, vai chegar um dia em que Deus vai vir e Ele vai trazer a punição eterna para as pessoas de fora da igreja, que já são conhecidas como não crentes, como também para aqueles que estão no meio da igreja, mas que dizem e não são. E a prova disso é a atitude delas em relação aos pecados. Precisamos nos examinar. Oremos. Senhor nosso Deus, faça, Senhor, com que cada um de nós possa parar com sinceridade para avaliar as nossas vidas. Eu sei, ó Deus, que aqueles que realmente são salvos, ao ouvirem essas palavras de João, a convicção deles aumenta ainda mais. Mas aqueles, ó Deus, que de fato ainda não é habitado pelo Teu Espírito, não deixe que essa pessoa crie argumentos na sua própria mente para querer defender uma realidade que não é, mas traz essas pessoas para a Tua luz, ó Deus, para que elas vejam que ainda precisam do Senhor Jesus Cristo. O Senhor sabe os que são Teus, é o que a Tua palavra diz. E aqueles, ó Deus, que ainda não são, ó Deus, em Tua misericórdia, alcança cada uma delas. Salva estas pessoas, em nome de Jesus. Amém.